Queridos, eu já falei nas últimas semanas que eu tenho no meu coração um encargo colocado pelo Senhor dentro de mim, de nós explorarmos coisas preciosas que a palavra de Deus nos diz a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Já tem algumas semanas o Senhor tem me dado palavras nesse sentido, e eu gostaria de convidar você a mais uma vez nessa noite a gente explorar um pouco mais as coisas lindas, preciosas. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Quanto mais nós conhecermos do Espírito Santo, mais nós poderemos explorar, termos experiências especiais com Ele. Sabendo o modo de agir do Espírito Santo. Sabendo qual é o propósito do Espírito Santo estar presente nas nossas vidas, nós vamos saber cada vez melhor como nos movermos com o Espírito Santo. Amém? E por isso, eu gostaria de meditar com você nessa noite, num trecho do livro de Atos. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Eu gostaria de falar com você sobre aquilo que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, nos diz sobre o Espírito Santo. E o tema dessa palavra é poder para viver. Poder para viver. Aqui vai sair também a leitura, se você quiser acompanhar por aqui, ou aí na sua Bíblia de papel, ou no seu aparelho aí. Amém. Da mesma forma. A palavra de Deus então diz assim, queridos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água ou em água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Como a gente tem falado tanto aqui, queridos, todos nós aqui, eu em primeiro lugar, nos rendemos à autoridade e à ministração somente do Espírito Santo de Deus, nos revelando o entendimento da sua palavra, nos ensinando na verdade eterna que nós precisamos tê-la viva e guardada no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Sabe que nós precisamos disso? Até porque, queridos, não é muito difícil a gente perceber que de vez em quando na nossa vida diante de Deus, a gente tem comportamentos
semelhante ao dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus aqui, o livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele foi boca do apóstolo Paulo. Ele foi companheiro de ministério missionário do apóstolo Paulo. E ele foi um homem muito usado por Deus pelo apóstolo Paulo para registrar e transmitir as suas mensagens. E esse texto, ele apresenta o entorno, a motivação dirigida pelo Espírito Santo no coração de Lucas para escrever esse livro da Bíblia. Lucas estava registrando os fatos, os acontecimentos de Jesus e da igreja de Jesus, para que o amigo dele, o irmão Teófilo, que estava em outro lugar, tivesse conhecimento disso. E aí então ele começa a narrar essa experiência dos últimos dias de Jesus na terra. E o que é o curioso? É que quando Jesus, depois de ele morrer, ficou provado, porque ele passou 40 dias ainda, depois de ressuscitado, caminhando com os seus discípulos, aqui no sul, em Jerusalém, lá no norte, na Galileia, com provas infalíveis, incontestáveis, Jesus andando pelo caminho, conversando, comendo junto com os seus discípulos. E aí, como é interessante a necessidade dos discípulos de uma instrução especial, de uma direção mais profunda. Porque no meio de toda aquela experiência de estar junto com o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou e estava ali caminhando diante deles, eles ainda encontram no coração deles o anseio por fazer perguntas que não eram nada da prioridade de Jesus para as vidas deles naquele momento. Eles chegam diante de Jesus ali e levantam uma pergunta bem aleatória assim: Jesus, a gente achava que o Senhor era o rei, mas as nossas esperanças, o rei de Israel, mas as nossas esperanças acabaram quando o Senhor morreu. Mas agora o Senhor ressuscitou. E aí, Jesus, como é que vai ser? Quando é que o Senhor vai assumir o reino? Quando é que o reino de Deus vai voltar a ser estabelecido em Israel? Quando é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Aí Jesus vira para eles e dá uma resposta, em primeiro lugar, desviando totalmente o foco da conversa deles, frustrando as intenções deles. E ele fala, no meio desse texto: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas no lugar, o que eu digo a vocês que é importante, e isso vocês devem se interessar, é que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que coisa interessante, queridos, nisso aqui. Os discípulos, eles acompanharam Jesus de perto durante 3 anos e meio. Eles viram tudo que Jesus fez. Eles aprenderam com Jesus tudo que ele ensinou, tudo que ele deixou de exemplo, tudo sobre Jesus eles sabiam. Mas Jesus disse que nada do que eles aprenderam seria útil. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles era isso: olha, nada do que vocês aprenderam de mim vai ser útil se vocês não receberem do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, que isso é um problema na vida de muito cristão? Saber muito, mas ter pouco poder. Muito conhecimento, muita informação, mas pouco poder de Deus na sua vida. E essas palavras de Jesus, que ele deixou com os seus discípulos, é muito importante que você e eu, a gente preste atenção, que essa palavra ela é relevante até para as nossas vidas até hoje. Meu irmão, minha irmã, cuidado. E eu não estou dizendo aqui, longe disso, pelo amor de Deus, que você não deve buscar ser cada vez mais profundo no conhecimento das verdades de Deus. Pelo contrário, todo cristão precisa
crescer em autoridade no conhecimento da palavra de Deus. Então, pelo contrário, eu te encorajo. Você precisa conhecer cada vez mais da verdade de Deus, da palavra de Deus. Só que o que Jesus falava tanto para os discípulos, e é um erro que muita gente comete, é de achar que só saber das coisas. Olha para onde era apontada a curiosidade deles. Eles estavam com a cabeça lá no futuro, sobre o reino de Israel. E Jesus vira para eles e fala: para de ficar se preocupando com a restauração do reino de Israel, com tempos futuros, mas foca em vocês. Vocês receberão poder, porque tudo que vocês viram comigo, tudo que vocês viveram comigo, tudo que vocês aprenderam de mim, só vai ser útil, só vai ter algum valor, se tiver poder do Espírito dentro de vocês. Algumas semanas atrás, numa palavra que eu ministrei aqui, eu falei exatamente sobre isso. Nós precisamos o tempo todo nas nossas vidas perceber que a nossa vida, entender e procurar direcionar a nossa vida espiritual dentro de um equilíbrio. E qual é o equilíbrio na nossa vida espiritual? Precisa haver um equilíbrio entre poder e palavra. Um cristão que é cheio de poder, mas sem palavra, ele corre o risco de se tornar um místico. Alguém que só procura passes de mágica, alguém que quer basear a sua vida só no invisível, só no mistério. E desculpa, querido, querida, se a palavra que eu estou usando aqui ela é pesada, mas é exatamente isso que acontece. Alguns capítulos mais para frente aqui, existe um exemplo disso, de um homem chamado Simão, que procurou o apóstolo Pedro, pedindo para ele: Pedro, eu quero dar um dinheiro para você aqui, e eu estou te dando esse dinheiro porque eu quero que esse poder que você tem, coloca a mão na minha cabeça e dá esse poder para mim, porque eu também quero esse poder. Aquilo era misticismo, aquilo era, é uma palavra que não existe, sou eu que vou inventar esse termo, tá bem? Bruxaria gospel. Ele estava atrás de bruxaria gospel, ele queria mágica em nome de Jesus. É o risco que qualquer pessoa corre, queridos, se ele busca poder sem palavra, sem verdade. Mas por outro lado, uma pessoa que procura só palavra, mas sem poder, ele é um baita de um estudante de teologia, que sabe de muitas coisas, mas todo esse conhecimento que ele tem não é capaz de transformar nada e nem a sua própria vida. Sabe muito, mas vive pouco. Por quê? Porque para viver a palavra não é pelo nosso esforço, mas é pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Para viver a palavra, queridos, Deus não espera a nossa força de vontade. Jesus falou: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e aí sim, apesar de tudo aquilo que vocês aprenderem de mim, só quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. A gente tem muita curiosidade de saber das coisas. A gente tem muita curiosidade de saber dos segredos, saber dos mistérios, saber até mesmo das coisas do futuro. Mas Jesus, ele fala que a gente não precisa se importar com isso, porque de fato o que a gente precisa é ter um desejo sincero, é ter uma expectativa ardente no nosso coração por mais do poder de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, Jesus desejou isso para você. Você também precisa desejar isso. Eu quero mais do poder de Deus na minha vida. Eu quero mais da unção do Espírito Santo na minha vida. Porque se o meu Salvador disse que isso é importante, então eu creio e também quero. Querido, querida, dessa forma a gente pode dizer com clareza que o Espírito Santo é Ele que é a fonte da vida cristã.
Um verdadeiro cristão, preste bem atenção nisso. Um verdadeiro cristão, uma pessoa que se diz cristã de verdade, é uma pessoa que tem o Espírito Santo. É uma pessoa cuja sua vida é guiada pelo Espírito Santo. É tomada pela presença do Espírito Santo. Sabe, a palavra de Deus vai dizer, no começo desse texto que nós estamos meditando aqui, ali no versículo 2, que tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério, até mesmo quando ele ressuscitou, até mesmo naqueles 40 dias em que ele caminhou com os seus discípulos, confirmando que ele tinha vencido a morte e dando a eles as suas últimas instruções. Tudo, até quando ele morreu na cruz, toda a sua missão, tudo o que ele fez, foi pelo poder do Espírito Santo. Se o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele fez o que ele fez somente pelo poder do Espírito Santo que estava nele, então nenhuma pessoa que se diz cristã, ela pode ser cristã de verdade sem o poder do Espírito Santo. Existem pessoas que querem Jesus, mas elas se esquecem do Espírito Santo. É impossível, meus irmãos, querer Jesus e desprezar o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem vai gerar a vida de Jesus Cristo dentro da gente. Não é algo que nós fazemos, é o Espírito quem gera a vida de Cristo dentro de nós. E ainda tem um outro detalhe importante dentro disso aqui, do Espírito Santo que moveu a vida de Jesus em toda a sua missão e também a sua importância na vida de cada cristão. É que Jesus, ele não disse algo simplificado a respeito do Espírito Santo aos discípulos. Como se ele tivesse dito assim: vocês receberão poder para testemunhar. Não foi tão simples assim, queridos, foi mais profundo. Jesus não falou aos discípulos: olha, vocês receberão poder, vocês receberão capacidade, porque o que eu tenho para vocês é que vocês estejam preparados para falar de mim para as pessoas. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou dizendo que Jesus não tinha isso em vista também, porque tinha. O falar de Jesus é importante, mas a palavra que Jesus usou não foi essa. Jesus não disse: vocês receberão poder para falar em meu testemunho, ou qualquer coisa parecida, mas o que ele disse é que eles receberiam poder para serem minhas testemunhas. É verdade ou não é? Não foi o que ele disse no versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Parece simples, meus irmãos, mas essa maneira como Jesus coloca muda o sentido. Leva o sentido dessa palavra a um nível de profundidade muito maior. Eles receberiam poder para serem testemunhas de Cristo, pertencentes a Jesus Cristo, minhas testemunhas. Eu quero falar um pouco com você sobre isso aqui. Eu gostaria de convidar, eu entendo que a gente precisa meditar um pouco sobre isso daqui, para que a gente não confunda o sentido profundo daquilo que Jesus estava querendo falar. Olha só, alguém dizer diferente do que a palavra de Deus realmente diz. Se Jesus tivesse dito: vocês receberão poder para testemunhar, ou seja, vocês receberão poder para falar de mim. Isso seria, queridos, apenas dizer, Jesus estaria dizendo a eles apenas que o Espírito Santo daria a capacidade para falar corretamente as coisas a respeito de Jesus. Falar corretamente
capacidade para usar as palavras corretas é algo impessoal. Se trata apenas de contar direito os fatos que aconteceram a respeito de Jesus. Eu vivi e o Espírito Santo estaria me dando capacidade para falar corretamente sobre o que aconteceu. Mas a intenção de Jesus, queridos, era muito mais profunda, era muito mais abrangente. O que ele disse não era, vocês receberão poder para testemunhar, mas ele disse, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. É muito mais do que apenas falar corretamente. E sabe que algumas vezes eu interajo, eu tenho contato com irmãos que têm uma preocupação tão grande sobre o falar em nome de Deus, sobre o falar de Jesus para as pessoas. Às vezes até falar num ambiente qualquer, como uma palavra de oração, e a pessoa às vezes chega, pastor, eu não quero falar não, porque eu tenho receio de falar alguma coisa errada e de me embolar com as palavras. E querido, querida, não é disso que Jesus, não é sobre isso que Jesus está preocupado, o foco dele não é nas palavras corretas. Ele não está interessado nisso, em que a gente apenas aprenda a falar corretamente. Porque a própria palavra de Deus diz que não há palavras no mundo que expressem a grandeza do nosso Deus. Quando nós usamos no nosso vocabulário da língua portuguesa as palavras mais lindas para a gente se expressar a respeito de Deus, essas palavras não chegam aos pés da glória, da santidade, da majestade dele. Então, querido, querida, se preocupar em usar as palavras bonitas, as palavras corretas, é um esforço inútil. Não é disso que ele está se concentrando, que ele está focado. Mas é a capacidade para viver, serem minhas testemunhas. É o poder que nos capacita a viver a mesma vida que Jesus. Ser testemunha de Jesus não é só falar dele. Ser testemunha de Jesus é manifestar Jesus com a nossa vida. Seja no falar, seja no agir, seja na maneira de pensar, seja no nosso caráter, nos nossos padrões morais, seja nos sinais do Espírito Santo que se manifestam através das nossas vidas, sinais do poder do Espírito Santo, seja talvez nos frutos daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fazemos, abençoando pessoas, ajudando pessoas a terem um encontro com Cristo e uma vida nova com Jesus. É isso que Jesus está preocupado. Que muito mais que as palavras que saem da nossa boca falem de Jesus, mas a nossa vida toda fale de Jesus. Serem minhas testemunhas, serem testemunhas de mim. As pessoas verão vocês e ao olharem para vocês, ao conviverem com vocês, elas verão a mim, manifesto nas vidas de vocês. Muitas vezes, um cristão de verdade, ele não chega nem a falar que ele é de Jesus. Porque as pessoas já começam a perceber, antes dessa pessoa abrir a boca, algo diferente no jeito dele viver. O que é isso? É o próprio Espírito Santo já se apresentando através do jeito de cumprimentar, através do jeito de se comportar, de lidar com as pessoas. Queridos, quando o Espírito Santo está presente na vida de uma pessoa, ali Jesus vai se manifestar, seja com palavras, ou seja até mesmo sem palavras. A obra do reino de Deus na terra não são instituições que a gente precisa criar aqui no mundo. A obra do reino de Deus na terra, queridos, não são atividades que a gente promove
com as pessoas e para as pessoas. A obra de Deus na terra, a obra do reino de Deus na terra é testemunhar de Jesus. Jesus falou para as pessoas. Lá no começo do ministério dele, a palavra de Deus conta essa história. Que o profeta João Batista, ele já estava no final do seu ministério, ele estava preso. Mas os discípulos de João Batista foram direcionados por ele para irem até Jesus e dizer: Mestre, o Senhor é aquele que haveria de vir, que haveria de ser enviado pelo Pai? Ou é outro e nós devemos esperar outra pessoa além de ti? E o que Jesus falou? Queridos, eu não tenho nada a responder a vocês. Olhem a minha vida. Vejam a minha mensagem. Vejam o meu ensino. Vejam os sinais. As pessoas enfermas que têm sido curadas. As vidas que têm sido restauradas. Que têm sido transformadas. E cheguem vocês mesmos à conclusão. E aí eles chegaram à conclusão: tu és aquele que haveria de vir. Porque pela tua vida nós conseguimos ver que tu és o enviado de Deus. E queridos, a vida de todo cristão que tem o Espírito Santo, ela vai ser um manifestar da vida de Jesus Cristo, muitas vezes sem falar, sem usar palavras. O problema é que, infelizmente, tem muitas pessoas que falam de Jesus. Falam até bastante de Jesus, mas Jesus não aparece nas vidas delas. Então, eu quero encorajar você, meu querido, minha querida. Fale sim de Jesus. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ter receio. Negócio na verdade então, né, pastor, é ser prudente, né? É zíper na boca e vão procurar ter uma vidinha legal aqui. Não. Permita o Espírito Santo usar a sua boca como uma fonte de vida, uma fonte de bênçãos. A palavra de Deus diz que nós precisamos falar, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir as palavras de Deus. Sabe por que quando você vem a um culto, ou vive uma reunião de célula, ou vive um discipulado, a experiência de um discipulado, você tem a percepção de que a tua fé foi renovada? Sabe aquele gás, aquele oxigênio, aquele booster assim, na fé, em que a sua visão espiritual é ampliada, enfim. Sabe por que aquilo vem? Porque você ali recebeu palavras que fortaleceram a sua fé. Então nós precisamos falar. Fale as palavras de Deus, porque as palavras são sementes de vida, mas fale daquilo que você conhece, querido. Fale daquilo que você vive, pelo poder do Espírito Santo em você, através do Espírito Santo. Não fale das coisas que você faz, mas fale daquilo que Jesus tem feito por meio do Espírito Santo na sua vida. Sabe que isso é inclusive uma das marcas de uma pessoa que é imatura espiritualmente? Talvez você já tenha conhecido alguém assim, que fala muito dele mesmo, sabe? Eu já fiz. Eu falei. Eu já fui em tal lugar. Eu conheço. Eu entendo. Sabe o que é isso, queridos? É uma pessoa que ela tem uma alegria muito grande pelo que ela já fez. Não fale daquilo que você é e daquilo que você faz. Fale daquilo que Jesus é e daquilo que o Espírito Santo faz na sua vida. Esse testemunho vale. Mas o testemunho do eu, ele não tem valor nenhum. Em discipulados eu já compartilhei uma palavra de um pastor, um grande homem de Deus na nossa nação, o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E o pastor Paulo Mazzoni, uma vez eu estava numa ministração com ele, e ele virou para todos nós que estávamos ali, um grupo de pastores,
ele virou para todos nós e falou assim: meu querido, minha querida, se você souber explicar o segredo do teu sucesso, é porque foi você que fez e não foi Deus que fez. É porque a obra foi realizada pelas tuas mãos e não pelas mãos de Deus. E sabe qual que é o problema, queridos? É porque aquilo que nós fazemos não dá fruto eterno. As obras das nossas mãos, elas podem ser muito lindas agora, mas elas não duram até o dia de amanhã. Mas quando é o Espírito Santo que faz, aquilo dará fruto para toda a eternidade. Foi por isso que Jesus, em João capítulo 15, ele falou: todo aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que a gente não pode fazer nada sem Jesus? Nós ficamos de mãos atadas? Não é isso. Nós não podemos fazer nada que preste para Deus. Nós não podemos fazer nada que dê fruto para a eternidade. Porque somente aquilo que o Espírito Santo faz através das nossas vidas é que dá fruto para a eternidade. Isso, queridos, é uma lição espiritual. Tem uma lição espiritual para as nossas vidas por trás disso daqui. Muitas vezes a gente convive, a gente tem contato com pessoas que elas chegam para a gente e falam que elas já estão cansadas de ouvir de Jesus. Talvez você já tenha tido contato com alguém assim. Não me fale de Jesus, eu não quero mais ouvir falar de Jesus. E posso falar um negócio para você? O fato da pessoa manifestar isso diante de nós não significa necessariamente que ela não se interesse por Jesus. O que a maioria das pessoas fala é que elas estão cansadas de ouvir falar de Jesus, porque o que elas querem é ver Jesus, de fato, nas nossas vidas. Discurso muita gente tem por aí, queridos. Mas o que elas querem é saber qual é a diferença real que Jesus faz na vida de uma pessoa. Ah, gente, eu como pastor, eu perdi a conta de quantas vezes pessoas chegaram para mim e falaram: eu não quero saber desse negócio de fazer parte da igreja de Jesus, porque eu entro lá na igreja de Jesus. Eu já tive contato com pessoas que se dizem crentes e agem muitas vezes pior do que quem não é crente. É esse o dilema do mundo aí fora, queridos. O mundo não tem problemas com Jesus, eu digo isso, claro, no sentido de as pessoas terem fome espiritual, de as pessoas quererem conhecer a vida e o poder de Deus. As pessoas querem. O que as pessoas não aguentam mais é discurso. O que as pessoas não aguentam mais é blá, blá, blá. Fala-se muito, mas vive-se pouco. Por quê? Porque fala-se muito, mas fala-se sem o poder do Espírito. Fala-se muito, mas fala aquilo da nossa mente, do nosso coração, e não aquilo que o Espírito tem plantado dentro das nossas vidas. Esse é o dilema. E eu preciso, meu irmão, que você guarde isso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém aqui que está entendendo isso? Faz sentido? Você já teve contato com alguma pessoa em que você percebeu isso? Eu tenho uma pessoa no meu círculo de relacionamento que eu estou falando de Jesus para ela. E eu percebi isso, que no começo da nossa convivência e tal, eu comecei a pisar no acelerador. E logo, logo eu convidei ela para vir na minha célula e para vir num culto na nossa igreja. E quando eu fiz isso, já manifestou a reação. Olha, você é muito legal e tal, eu até gosto de falar com você sobre as coisas espirituais, mas não convide para ir na igreja, porque eu estou cansado de igreja. E, queridos, o Espírito Santo mostrou para mim: vai com calma. Você está muito empolgado, só porque ele se mostra curioso. Vai com calma, porque esse coração, ele precisa ver o Cristo real que aparecer através da sua vida. Esse Cristo real, através de alguém vivo, de carne e osso, é o que as pessoas querem conhecer. E depois elas vão querer viver também. Esse negócio que você vive aí, esse negócio que você experimenta aí, é tão legal. Eu quero isso para mim também. Como é que eu faço? As pessoas têm fome, queridos.
As pessoas têm sede, mas elas não querem mais um Jesus das histórias. Elas não querem mais um Jesus da internet. Elas não querem mais um Jesus só de discurso, de lições morais. Elas querem um Jesus que faça diferença real. O cristão que busca continuamente do poder do Espírito Santo. Uma pessoa que realmente tem fome, tem sede do Espírito Santo. Pode ter certeza, essa pessoa vai ter uma vida espiritual vibrante e inabalável. Uma vida inabalável não significa uma vida que não sofre tempestades. Pelo contrário, Mateus capítulo 7, Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e vive vida, olha só, as minhas palavras é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha. Uma casa muito linda, muito bem construída sobre a rocha. E vieram os ventos. E levantou-se uma grande tempestade. E deu contra ela. E ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Um alicerce inabalável. Meu irmão, minha irmã, você entende que se nós buscamos uma vida cheia da presença e da comunhão do Espírito Santo todos os dias, nós não temos a garantia de que não virão ventos. Nós não temos a garantia de que tempestades não se levantarão. Muito pelo contrário, o Salvador disse: no mundo vocês terão aflições. Então te prepara, negão. O fato de você... Negão é modo de dizer, é nós aqui, né? Então se prepare. O que você deve se preparar não é orar pedindo a Deus: Senhor, tira da frente a tempestade, Senhor. O que você deve orar é: Senhor, me reveste do teu poder. Senhor, me enche da tua unção. Eu não sei o dia de amanhã, o Senhor sabe, mas eu não sei. Mas eu quero estar cheio do teu poder, cheio da tua presença, porque se eu estiver assim, seja lá o que vier para frente, eu sei que eu já serei vencedor. Aleluias. Agora, por outro lado, queridos, aquele cristão que é extremamente dependente de experiências externas. Você está percebendo essa diferença? A pessoa que busca o Espírito Santo, ela quer ter uma experiência com Deus aqui dentro. Ela quer que o Espírito Santo faça a obra dentro dela. Mas às vezes a gente encontra outros cristãos que têm uma necessidade enorme de experiências externas, sabe? Que o tempo todo está precisando de ir num culto. O tempo todo precisa de uma conferência. O tempo todo pergunta: e aí, pastor, qual que é a próxima campanha que nós vamos fazer, pastor? Eu já estou ficando com a minha vida meio capenga, pastor. Pensa em alguma coisa aí, pastor, para dar um gás, para dar um up, para dar uma levantada, pastor. Aquele cristão, queridos, que depende o tempo todo de uma visita, que depende o tempo todo de alguém colocando a mão sobre a sua cabeça, porque a pessoa se sente fraca até mesmo para orar. Todas as coisas externas, precisa de alguém fora, precisa de um evento em torno. Essa pessoa, ela terá uma vida espiritual o tempo todo fraca, é aquele tipo de pessoa que está o tempo todo oscilando. E aí, meu irmão, como é que está? Hoje, pastor, essa semana está boa, hein? Que cultaço aquele domingo, hein, pastor? Uau, eu voltei para casa sapecadinho, pastor. Estou queimando até agora, que coisa linda. Não vejo a hora de um próximo culto poderoso assim. Aí vem as lutas da vida. Ih, pastor, estou mandando um áudio aqui no WhatsApp. Ora aí por nós, pastor. O negócio está feio aqui. Lembra de mim aí nas tuas orações, pastor. Querido, querida, entenda, por favor. Seja uma pessoa madura, entenda. Eu não estou falando nada contra cultos. Eu não estou falando nada contra visitas. Eu não estou falando nada contra irmãos orarem, impondo as mãos sobre outros irmãos. Todas essas coisas, elas são bênçãos. E elas são ferramentas, elas são estratégias espirituais dadas por Deus. E se Deus deu, aproveita, vai para cima. Mas o problema é a pessoa que ela quer sustentar a sua vida só nessas experiências fora. Só mediante outras pessoas.
eu jamais serei cheio do poder. Eu preciso ter contato com alguém que é cheio do poder de Deus. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, podemos ser hoje, nesta noite, cheios do poder de Deus. Cheios da unção do Espírito Santo. Sem intermediários, irmos direto na fonte. E direto na fonte nós bebermos e sermos plenamente satisfeitos de tudo aquilo que nós precisamos para uma vida forte, uma vida pujante, uma vida inabalável, uma vida vitoriosa. Até porque, falar real, meus queridos, isso nem seria cristianismo de verdade. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é uma denominação religiosa. Existe uma coisa que se fala por aí sobre religião, que lá no céu não tem placa de igreja. E é verdade. O que a Bíblia fala é que se reunirá diante do Senhor uma grande nação comum, de vestes brancas e com palmas nas mãos, glorificando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Cristianismo, queridos, não é um evento. Cristianismo, queridos, não é um reino, não é um lugar. Eu não vou viver o cristianismo. O cristianismo é muito mais simples. Sabe o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo. Cristianismo é Cristo dentro de nós. Esse é o verdadeiro cristianismo. Cristianismo é Cristo gerado dentro de nós com o poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira forma de viver o cristianismo. Cristianismo, queridos, é algo íntimo, é algo espiritual, é algo vivo, é algo quente, é algo vibrante, é algo que é gerado não pelo meu esforço, é algo que é gerado pela simples presença do Espírito Santo dentro de mim. Jesus disse que o Espírito Santo... Eu quero pedir, Mary, você pode vir aqui me ajudar? Chama o pessoal aí, por favor. Minhas últimas palavras nessa mensagem, meus irmãos. Jesus disse que o Espírito Santo em nós, ele é o cumprimento de uma promessa. Neste texto, o Senhor disse isso. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus, ele não brinca com as suas promessas. Se Jesus disse, se Jesus prometeu o Espírito Santo em nós, então já está decidido, porque Jesus é fiel para cumprir o que ele prometeu. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele já está liberado sobre você e sobre mim. Basta crer em Jesus Cristo. Ele é o doador do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo gera a vida de Cristo dentro de cada um de nós. Basta crer em Jesus Cristo, basta receber do Espírito Santo. Você e eu não precisamos fazer nada para merecer. Você e eu não precisamos fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício para conquistar. É um presente, é algo que é dado a todo aquele que crê, a todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E por isso eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu pedi para os irmãos se colocarem aqui, porque nós vamos voltar a encher